Pessoal, vamos começar mais uma aula, uma das últimas, provavelmente, né, essa versão online, e quero dizer para todo mundo que a gente, foi difícil esse caminho, né, e que tá terminando. Então, bora aí botar um gás, porque tá terminando, tá? Então, a aula de hoje vai ser sobre desastres naturais, tá? E desastres socioambientais, que a gente também considera. A gente vai ver casos em relação à Europa, Ásia e Oceania, tá? Que é o que a gente tem visto. Mas eu vou dar um panorama geral de algumas coisas para relembrar, porque eu não sei se vocês se lembram de algumas coisas que vocês viram só no sexto ano, em teoria. Então, primeira coisa, o que é um desastre? Ele está relacionado com destruição, seja qual origem for. Independente, vai ser uma destruição causada pelo ser humano ou uma destruição da natureza, tá? Com forças naturais. Apresenta uma série de interrupção do funcionamento de uma comunidade. Pode causar mortes ou perdas materiais ou ambientais. E a gente pode pensar em relação a perdas imateriais, que são, no caso, enfim, né, de tudo, de memória, de tudo nesse sentido, assim, que está relacionado com a comunidade, mas a gente vai relacionar principalmente com a memória afetiva dos lugares, né. Em alguns casos, por exemplo, no caso de Mariana, de Brumadinho, a gente tem uma destruição total da comunidade, as pessoas foram realocadas, então existe uma perda da memória do lugar, né, de estar naquela escola, com aqueles mesmos amigos, com os mesmos vizinhos. Então, a gente tem esse caso de se pensar, tá? E a gente tem uma situação que a gente não consegue lidar bem com ela, que a comunidade é afetada de uma maneira que é difícil de pensar como lidar com essa situação. Então, a gente vai falar em casos, por exemplo, de terremotos, de tsunamis, né, vulcão, que são coisas que vão além da capacidade humana de lidar com a situação. É o resultado da combinação de ameaças e perigo, condições de vulnerabilidade. Quando a gente fala de vulnerabilidade, significa que essa pessoa ou essa comunidade tem mais riscos, né, de ter mortes, de ter perdas materiais. Então, quando um país não tem uma estrutura que consiga lidar bem com a situação, a gente fala que é um país vulnerável a esse tipo de coisa. Então, se a gente pensar, por exemplo, Japão e Filipinas, eles têm as mesmas condições para lidar com situações, por exemplo, com tsunami? Não. Se a gente pensar no caso do Chile com o Haiti, esses dois países da América, eles têm a mesma situação de lidar com um terremoto, por exemplo, sendo o Chile um dos países mais ricos da América e o Haiti o mais pobre. Então, o Haiti tem uma condição vulnerável maior, tá? A gente vai ter também que é a questão da capacidade insuficiente ou de ter medidas para reduzir as consequências negativas e potenciais do risco. Então, quando um país não consegue reduzir as consequências, mesmo com um longo período de tempo, esse país vai ter uma vulnerabilidade maior, porque ele não consegue dar respostas rapidamente, ou mesmo que seja a longo prazo, tá? A gente pode falar de causas econômicas, sociais ou naturais dos desastres, né? E tendo uma urgente a utilização de conhecimentos e inovações para a construção de sociedades sustentáveis e resilientes. Então, se um país está numa zona de terremoto e ele não consegue pensar em conhecimentos e inovações para criar medidas de construções mais resilientes, que aguente mais ou que faça uma perda menor de danos, esse país, né, tem um problema em relação à vulnerabilidade, tá? Aí, quando a gente fala em desastres, a gente está falando aqui que a educação tem um papel fundamental na redução de risco de desastres. Então, no Japão, por exemplo, todo mundo é treinado para saber o que acontece
como se portar antes do desastre, no momento do desastre e depois do desastre. Então, eles têm um protocolo de segurança, se você está num prédio, se você está num lugar térreo, se você está na escola, existem esses protocolos. No Chile existe esses tipos de protocolo. E no Brasil, existe esses tipos de protocolo? Não. Então, a gente poderia pensar isso com inundação, com enchente, que é comum para nós, né, do Brasil, tá? Então, antes do desastre, são ações de prevenção, ou seja, modificação de estruturas, a gente vai ter aí algumas tecnologias de mitigação para minimizar o impacto. Então, a ideia é evitar que um prédio inteiro desabe, o que pode ser feito, uma casa, enfim. Uma preparação, quais são as ações de resposta? Então, vai ter um alarme, ele vai soar esse alarme, as notícias vão passar em rádio, ou vai passar, como é que vai ser feito, se vai ter telefonia, se não vai, enfim. E o alerta, que é o aviso formal de um perigo iminente. Então, também tem que ter um estudo, né, se a gente está falando de um terremoto, tem que ter um estudo em relação às vibrações, ou se a gente está falando, por exemplo, de um tsunami, a gente pode pensar nas boias, ou a gente pode pensar em imagens de satélite, se for, por exemplo, um furacão. Então, a gente pode pensar aí em outras possibilidades. Durante o desastre, a gente está falando de uma resposta. Então, são atividades que ocorrem no momento do desastre ou logo após, que envolvem ações de assistência aos feridos, de resgate aos sobreviventes. Então, o exército chegar mais rápido, de ter helicópteros à disposição, de ter barcos à disposição, de ter pontos já pré-determinados para que seja pontos de encontro. Então, tudo isso facilita para dar uma resposta rápida. E depois do desastre, uma reabilitação significa que é uma situação de emergência, né? Então, como que você vai restabelecer os serviços vitais? Então, se a gente pensa num terremoto, e aí não tem mais luz. Se não tem mais energia, não tem bombeamento de gás, não tem bombeamento de água, não tem alimentação. Então, quais são os serviços que você precisa rapidamente deslocar de lugares para que as pessoas tenham o mínimo, o básico, né, em relação à emergência. E a recuperação, então, como que vai ser feita essa reconstrução, como que vai se fazer essa limpeza desses locais, os destroços, então, vai reconstruir o que primeiro, vai ter ajuda financeira para as famílias, então, tudo isso vai vir depois do desastre, tá? E aí, mapa do risco, então, esse é um mapa que estava lá na aula do Centro de Mídias, né, quem viu, então, a gente tem aí os países, e aí vocês podem perceber, quanto mais pobre um país, né, mais alto vai ser o risco. Mas, nesse caso aqui, a gente também vai ter os riscos comparados, por exemplo, se eles estão próximos de placas tectônicas, se eles estão em áreas de inundação. Então, por exemplo, esse aqui é o Japão, esse daqui é o Chile. Esses países que estão aqui, inclusive esses daqui, que estão aqui também, eles têm um alto risco, porque aqui fica encontros de placas tectônicas. O Chile também, né? Então, são lugares onde vai ter tsunami com maior frequência, são lugares que a gente vai ter terremotos com maior frequência. Então, tudo isso faz com que o risco seja maior. Isso acontece aqui também nesta região aqui do Caribe, esta aqui por conta da placa do Pacífico, e aqui também por conta do Atlântico e a placa do Caribe. São regiões, por exemplo, que têm terremotos com frequência. A gente pode pensar também em relação aos ventos dos furacões. Então, aqui o Caribe são lugares que, essa região aqui, né, ao norte da América do Sul, e ao Caribe e o México, são lugares onde a gente vai ter passagens de furacões todos os anos, né? A gente pode pensar nesta região aqui também, com tsunamis, com terremotos e com furacões. Só que o furacão leva outro nome, que é o tufão. Então, são países onde tem essa questão. Aqui a gente pode pensar na China e na Índia, né? Também com relação aos terremotos. Então, são países onde vai ter um alto risco, tá? É o que a gente vai falar em relação aos desastres, o que classifica o desastre. Então, se a gente pensar no Brasil, por que o Brasil
tem um risco baixo? Porque a gente não tem essas grandes tempestades tropicais, a gente não tem terremotos muito fortes, a gente não tem muitas chances de ter tsunami, a gente não tem vulcões, então tudo isso faz com que o nosso risco seja mais baixo, tá? Aqui novamente, né, e aí a gente pensa em 2 arquipélagos do Pacífico, que lideram o índice mundial de risco de desastres, um deles é Vanuatu, que tem é uma ilha vulcânica, na verdade, né, e o outro é Tonga, que também vai ter aí terremotos e também vai ter aí vulcões. Então a gente tem aí ilhas também muito pequenas, com alto risco, tá, de ciclones, de terremotos, com elevação do mar e com vulcões, tá? E aí a gente pensar que eu deixei essa atividade porque eu quero mostrar para vocês algumas coisas. Todos os países têm a mesma capacidade de lidar com os desastres? Comente sua resposta. Não. Por quê? Porque vai ter uma questão em relação à tecnologia. Então, todos os países têm o mesmo desenvolvimento econômico que possibilite essa geração de inovações, de novas tecnologias? Não. O Japão tem muito mais capacidade para lidar com esses desastres do que o Haiti. Por quê? Porque o Japão é muito mais desenvolvido, consegue gerar essa riqueza, é um país que pesquisa muito, que tem muita inovação tecnológica. O Haiti é um dos países mais pobres do mundo, né? Então vai ter uma capacidade muito menor de lidar. Não gera riqueza, não tem pesquisa científica, então a gente tem aí um país que consegue lidar muito menos com seus desastres e continua lidando muito menos, né? Então, quando a gente pensa em relação ao desenvolvimento do país, o crescimento econômico, isso influencia diretamente, por exemplo, como ele vai responder aos desastres, tá? Então, vamos pensar numa retomada, né? Quando a gente fala de terremoto e tsunami. Primeira coisa, placas tectônicas. Então, aqui a gente tem as placas tectônicas. Essa aqui é a placa do Pacífico, tá? E essa região, quando vocês vão ver essas setinhas assim, significa que são placas de encontro. A gente vai ter isso aqui, o que a gente chama de limite convergente. Uma placa mais pesada, movimenta uma placa mais leve, normalmente oceânica, outra continental, e toda vez que ela se move, que há esse deslocamento, a gente vai ter um terremoto. Então, nesta área aqui está o Japão. Nesta área aqui, por exemplo, o Japão tem 3 placas que se encontram. A placa euroasiática, a placa do Pacífico e a placa das Filipinas. Então, o Japão está sempre no choque das placas, tá? Aqui, esta região também. Euroasiática, com a placa australiana e indiana, e com a placa do Pacífico e das Filipinas. Então, a área de choque, tá? Aí a gente pode pensar no caso do Brasil. Por que o Brasil não tem esses riscos? Porque o Brasil está longe do limite de placa. E o limite de placa que o Brasil tem, mais próximo, ele é divergente, ele se separa. Ele não vai ter choque, tá? O caso da Islândia aqui na Europa, né? A gente tem vulcões. Aí é outra situação também que pode ter de desastres, tá? Então, para ter terremoto e para ter tsunami, a gente tem que ter choque de placas. Pode ser um limite convergente, que elas se chocam, ou pode ser um limite transformante, que elas correm lado a lado. Aí tem um filme muito ruim, que é Terremoto. Ele é muito ruim. Mas ele mostra essa situação aqui dessa placa transformante, que acontece aqui nos Estados Unidos e México. Então, uma placa vai para cá e a outra vai para lá. Ela faz isso aqui, tá? E é por isso que a gente pode também ter grande quantidade de terremotos nessas áreas. E aquele filme é muito ruim, as coisas que acontecem naquele filme não acontecem não, tá? Então, toda vez que a gente falar de placas tectônicas, a gente está falando de terremotos, de tsunamis, de vulcões, e isso interfere na sociedade humana, tá? Então, novamente, isso daqui, ó, é para pensar com os 2 mapas juntos, tá? Apesar deles estarem um pouco diferentes, porque aqui a gente está olhando o Pacífico, tá? Ele está centralizado no Oceano Pacífico aqui. Isso daqui é o que a gente está vendo. O Pacífico está aqui, ó. Essa aqui é a placa do Pacífico, essa aqui é a placa do Pacífico. Então, a gente tem grande quantidade de terremotos. Todos os pontinhos pretos que vocês estão vendo aí são áreas de tremores abruptos e intensos, ou seja, de grande quantidade de terremotos,
tá? Então, a gente pode perceber que aonde tem limite convergente, vai ter maior quantidade de tremores de intensidade maior. Os lugares que é divergente, que se separa, a gente vai ter menor quantidade de tremores, que são essas áreas aqui, por exemplo, que são mais finas, digamos assim. A área transformante, ela está aqui, ó, ela também tem grande intensidade de terremotos. Então, a gente está falando de áreas que têm a ver com a dinâmica interna da Terra, tá? E aí, pensar na escala Richter, porque também a gente está falando de intensidade. Então, essa fotinha aqui é para mostrar um sismógrafo. Ele está sempre mostrando pequenininho assim. Por quê? Porque a placa tectônica não é lá, ela não é estável, ela não é parada. O manto está sempre se mexendo dentro, porque o núcleo da Terra gira, então o manto está sempre se mexendo. Então as placas ficam bem devagar, né, gente? Não é rápido. Elas estão sempre deslizando no manto. Então a gente está sempre tendo uma vibração, mesmo que pequena. Quando a gente tem essa vibração maior, isso já é o terremoto. É essa medida que ele vai, essa amplitude de onda, né, pensando na física, que ele vai colocar como a escala de intensidade do terremoto, tá? O que normalmente acontece? A gente tem um grande tremor aqui, e depois ele vai diminuindo, e às vezes pode ter tremores secundários. Isso acontece, porque na hora que a placa se move, ela depois tem que se acomodar novamente. E aí, toda vez que ela se acomoda, ela faz vibrações. Então, o Brasil também tem esses tipos de vibrações. Só que a gente tem, normalmente, tremores que não são perceptíveis para nós. Às vezes, a gente tem alguma coisa mais forte em alguns lugares, como Ceará, a gente tem visto algumas coisas de tremores, mas são muito menores do que acontece nos lugares que são convergentes, tá? Então, ela varia de 1 a 10. E aí, aqui a gente tem uma escala para vocês entenderem o que acontece em cada um. Então, de 2 a 3,4, não se percebe, a gente não sente. 3,5 a 4,2, a gente ouve o barulho do tremor. Então, você pode, de repente, ver alguma coisa, mas você ouve assim, tá tremendo a terra, né? De 4,3 a 4,9, balança móveis, pode quebrar pequenos objetos. Então, o lustre pode fazer assim, o quadro faz assim na parede. Então, a gente tem uma série de balanços, por exemplo, de coisas que não estão pregadas ou não estão grudadas no chão. De 5,0 a 5,9, desloca objetos pesados e racha muros. Então, aí as construções que não estão preparadas já aparecem rachaduras na diagonal, normalmente. Pode deslocar objetos pesados, então pode cair estantes, a gente pode ter alguma coisa desse tipo. De 6,0 a 6,9, aí a gente vai ter danos consideráveis a edifícios. Significa que é um terremoto que a gente precisa ter mais cuidado de saber o que a gente tem que fazer. Então, ela pode, por exemplo, se a construção não está segura para terremotos, ele pode, por exemplo, desabar. A gente pode ter postes que caem, enfim. Tá? De 7,0 a 7,3, aí a gente tem danos graves, então quedas, pode destruir os encanamentos subterrâneos de água, de gás, tudo as tubulações. De 7,4 a 7,9, a gente tem destruição total de prédios, então eles desabam, tá? E acima de 8, aí são aquelas destruições completas, que eu vou mostrar um pouco para vocês. Então, a destruição completa o quê? Pode destruir casas, pode quebrar pontes, pode ter desabamentos totais, arrancar árvores do chão, aí a gente vai ter uma série de problemas, pode causar um deslizamento de terra, né, ou de rochas, então depende da região que está o terremoto e o tsunami. E aí eu vou mostrar 2 casos para vocês com fotos, tá? Esse aqui é o caso do Haiti, ele não está nos continentes que a gente está estudando, mas ele é um terremoto que ainda tem sequelas no país. Então, a gente tem aqui o limite de placa, é um limite transformante, tá certo? A placa caribenha vem para cá, a placa norte-americana vai para lá, e a gente tem aqui, né, essa bolinha aqui é Porto Príncipe, esse triângulo é onde aconteceu o terremoto, tá? Quando a gente fala onde ele está localizado, sempre abaixo da superfície.
Então, ele foi acontecendo em janeiro de 2010, teve magnitude 7, deixou 300 mil mortos e 300 mil feridos. Então, aqui a gente tem, após, né, esse prédio aqui, o primeiro andar aqui embaixo, o segundo andar também não existe, o terceiro e o quarto andar. A gente tem aqui casas de alto padrão, também totalmente destruídas. Essa igreja estava lotada, na época o teto veio abaixo, e muita gente morreu dentro da igreja, tá? E aqui também, esses de vermelhinho, é um exército chinês que veio ajudar na época, porque destruiu praticamente Porto Príncipe inteira, teve muitas pessoas debaixo dos escombros por mais de uma semana, então foi um país que recebeu muita ajuda internacional, né? E aí, na época, inclusive, eu participei de uma campanha para levar alimentos para a Cruz Vermelha, e aí a gente conseguiu levar, a Cruz Vermelha conseguiu levar para lá. Ajuda como água, alimento, kit básico de higiene, né? A gente conseguiu fazer uma campanha bem bacana. E aí o exército chinês foi para ajudar, porque a China tem muito mais conhecimento e muito mais treinamento do que o Haiti, né? Quando a gente pensa em tsunami, é um tremor que ocorre em profundidade, com a placa oceânica. É um terremoto que acontece no mar. Tem que acontecer no mar, porque senão não tem deslocamento, não tem onda, tá? Dessa forma, o terremoto que ocorre no mar vai deslocar uma coluna de água. Então, ela não é normal, não é uma onda normal. A onda normal é quando o vento assopra, empurra e forma a onda. A onda quebra, né? Vai para a maré, volta e assim vai. A onda do tsunami, não, é um deslocamento de água. Então, a placa tectônica empurra essa água para cima. Essa água forma uma coluna, forma uma onda. Essa onda, quando chega na praia, ela não quebra, ela vai. Certo? Isso é uma onda de um tsunami, tá? Como que acontece o tsunami? Ele pode acontecer por terremotos, que é o que mais comum, mas ele pode acontecer por deslocamentos de terra, deslocamento do gelo, erupção vulcânica e o impacto de um meteorito no mar. Esse é o mais difícil, mas acontece. O que tem acontecido mais? Por terremotos, tá? Então, esse aqui foi o tsunami no Chile. Tá vendo? Esse aqui é o epicentro, que é o ponto de início do terremoto. Aconteceu no mar. Estava muito próximo da costa, ó. Então, a onda que se formou não foi tão grande assim. Mesmo assim, olha a destruição. Então, a gente tem um barco no meio da rua, porque a água invadiu a cidade, tá? Isso aqui também é na América, não é exatamente nos lugares que a gente vai ver com frequência. No Japão, aconteceu um dos maiores tsunamis que a gente já tenha percebido na história. Então, aqui foi o epicentro, tá vendo? Também foi bem perto, assim, da crosta do Japão. Tudo isso daqui foi onda que foi sentida, porque a onda vai para todas as direções. Então, ela chegou no Chile com muito menos força, né? Porque ela teve um deslocamento maior e com horas de depois. Então, o alerta do tsunami é importante porque vários países podem registrar tsunamis, né? Então, a gente tem aqui uma onda maior. Isso aqui é a onda do tsunami, ó. A água simplesmente invadiu essas casas. A gente vai ter alarmes tocando. Isso aqui é uma foto, ó, 5/9, antes do tsunami, e com o tsunami, que foi dia 12 de março de 2011. Então, vocês podem perceber, esse aqui é o rio, essas áreas verdes são áreas de vegetação, de cultivo, tudo isso daqui é área da cidade, né? Aí a gente tem esse canal, uma barreira, já existe essa barreira, e o mar. Aí o que aconteceu aqui, ó, no momento após o tsunami? A gente tem um rio totalmente turbulento, porque as águas se misturam, né? Todas as áreas de cultivo foram alagadas, né? A área de cidade também foi alagada, ó. A gente não consegue nem ver essa ponte direito, nem essa estrada direito. Esse canal a gente também não consegue ver, a área portuária. A barreira tá aqui e a área do mar tá aqui. Isso aqui foi após a destruição. Olha o que aconteceu, né? Um barco no meio das casas, muito entulho, né? A gente tem casas que flutuaram, enfim. Então a gente teve muita destruição. Vou mostrar alguns vídeos para vocês. 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 Vou mostrar alguns
para que a gente possa ver um pouco do que aconteceu. E aí a gente vai ver um pouco de destruição, de certa forma. Vamos mostrar do Haiti primeiro. Espero que a internet colabore. Em janeiro de 2010, um terremoto devastou o Haiti, deixando cerca de 300 mil mortos e outros 300 mil feridos. Uma década depois, o país, que já era um dos mais pobres das Américas, ainda sofre com extrema pobreza e uma economia em recessão. É o exato momento da tragédia aqui. No dia 12 de janeiro, uma quinta-feira, a cidade de Porto Príncipe, capital do Haiti, ficou coberta de poeira. O terremoto de magnitude 7 na escala Richter foi a cerca de 25 quilômetros da cidade, mas suficiente para ser considerado o quinto mais grave da história. Destruiu a maior parte de Porto Príncipe, incluindo o prédio do governo e a catedral. Deixou cerca de 300 mil mortos e foi seguido de uma crise humanitária que deixou 1,5 milhão de pessoas desabrigadas. Após a tragédia, o país passou por sucessivas crises. A ajuda humanitária das Nações Unidas, que veio em seguida, contribuiu para um surto de cólera 10 meses após o tremor. Milhares de pessoas foram afetadas pela doença. Mais de 9 mil morreram. Relatórios recentes também acusam soldados das missões de paz de terem abusado sexualmente de mais de 2 mil mulheres haitianas durante os anos em que permaneceram no país. O resultado foram centenas de crianças abandonadas pelos pais. Uma década depois, a situação não é muito melhor. O país segue sendo o mais pobre das Américas. 60% da população tem renda menor que $2,40 por dia. E após anos com uma economia estagnada, o produto interno bruto do país decresceu em 2019, aprofundando a crise no pequeno país da América Central. Então, aqui a gente pode perceber, né, como que a vulnerabilidade social acontece. Então, um país pobre, cheio de problemas, né, já não tinha estrutura social nenhuma, já não tinha economia, né, desenvolvida. Então, é um país que já tinha problemas antes do terremoto. Com o terremoto, só se agravou. E aí a gente vai ter uma série de outros problemas. Então, a cólera, por exemplo, é água contaminada por coliformes fecais, ou seja, esgoto. O esgoto já corria a céu aberto. Aí, na hora que já tem o tsunami, quer dizer, o terremoto, não teve tsunami, não. O terremoto destruiu os canos subterrâneos, já não tem água, as pessoas não moram mais em casas, né? Muitas pessoas moram naquelas tendas que foram doadas pelas Nações Unidas. Aí já veio um governo corrupto, que teve fraude nas eleições, que teve um golpe militar, que daí gerou o Exército das Nações Unidas. O Brasil liderou essa missão. Existe Exército Brasileiro até hoje no Haiti. Então, a gente tem aí um problema seríssimo em relação a uma vulnerabilidade econômica, social e natural, né? Então, a gente teve um terremoto, uma causa natural, e que piorou muito a situação das pessoas viverem lá. Então, quando a gente fala em vulnerabilidade, é isso. Qual é a resposta que esse país conseguiu dar 10 anos depois, e muita coisa tá igual, e muita coisa, né, não tem solução prática e fácil. Então, a gente vai ter aí seríssimos problemas em relação ao Haiti. Agora a gente vai ver um outro caso, que também mostra 10 anos após o tsunami, mas vai ser na Indonésia.
Quando a gente começou a falar de tsunami, a gente descobriu, na verdade, em 2004, porque para nós, a gente nem sabia o que era, né? E aí veio o tsunami de um terremoto também que aconteceu na Indonésia, e aí veio as ondas, era uma época também que não tinha essa informação fácil, as notícias foram chegando depois, então as imagens foram muito impressionantes na época, em 2004, né? Porque a gente nunca tinha visto esse tipo de coisa. Depois, no Japão, 2011, a gente já meio que sabia o que era um tsunami, mas a gente não tinha conhecimento da destruição que é um tsunami. Então, você pensar, olha o que foi destruído depois. Isso já rolou uma limpeza, né? Não tem destroços. A Indonésia é um país que tem muitos muçulmanos, é uma mesquita essa daqui. Então, se a gente pensar no caso, né, deixa eu ver isso aqui. Se a gente pensar no caso da Indonésia, né, a gente está falando de 10 anos, que foi a mesma coisa do Haiti. A Indonésia tem uma vulnerabilidade muito menor do que o do Haiti. Por quê? Porque houve uma reconstrução. É claro que vocês viram muitas áreas vazias, muitas áreas só com vegetação. Foi uma escolha, né, com o governo, enfim, com os estudos, de deixar sem construções. Porque se vier um outro tsunami, a gente vai ter uma barreira mais natural contra essas ondas e vai ter menos de destruição. Então, é uma ideia mais em relação ao país, tá? E aí, se a gente pensar em relação ao Haiti e Indonésia, a Indonésia foi mais preparada após, não antes, tá? Após o desastre. Então, ela teve uma resposta muito melhor em relação ao desastre, porque a gente vai ter aí as construções das cidades, do porto, né, das casas, os resorts, né? Então, a gente também está falando aí de um país que tem um desenvolvimento econômico maior do que tinha o Haiti na época, né? Então, a gente está dizendo aqui que a resposta da Indonésia é melhor por conta, né, do seu nível de desenvolvimento econômico ser melhor que o Haiti, tá? Agora, a gente vai ver um outro caso de um outro país também, que é o caso do Japão. Do Japão, o ritmo da recuperação dos danos provocados pelo terremoto e pelo tsunami de março deste ano é surpreendente. Mesmo para um dos países mais desenvolvidos do mundo. É o que mostra o correspondente Roberto Kovalik. O elevado por onde passava o trem para a cidade de Quecenuma ainda tem casas lá em cima, arrastadas pelo tsunami. Faltam pedaços da linha férrea, mas quem for de carro não vai encontrar nenhum buraco no caminho. Das 15 estradas afetadas pelo terremoto, 10 já foram reconstruídas, lisinhas. E quando chegamos a muitas cidades devastadas, um contraste impressiona. Em meio à destruição, trafegamos por ruas que dariam inveja a motoristas de muitos países. Perfeitas, medidas com precisão, até para fazer as marcações no asfalto. Aqui em Ricos Entacata, a onda gigante avançou o rio adentro, carregando a ponte de acesso à cidade.
só os pilares sobraram. Mas, exatamente 4 meses depois, os japoneses inauguraram bem aqui ao lado uma ponte novinha em folha. O caminho para a reconstrução da cidade já está aberto. A maior preocupação das autoridades japonesas foi reconstruir as vias de acesso para permitir a chegada do socorro aos desabrigados e das máquinas para limpeza. Algumas ruas ainda não estão prontas. Esta aqui, por exemplo, precisa ser asfaltada, mas já dá para passar por ela. Quando nós estivemos exatamente nesse local em abril, eu não conseguiria caminhar por aqui. Para comparar com a imagem que fizemos naquela época, repare naquele prédio ali no canto, o único do bairro que sobreviveu ao tsunami. Percebeu a diferença? Veja de novo, em abril e agora. Neste outro trecho da mesma rua, o nosso ponto de referência é o prédio com teto curvo. Veja como a rua está agora. A vila de Taro ficou assim depois do tsunami. Agora já está praticamente pronta para a reconstrução. Ainda falta muito. Serão necessários 3 anos para a limpeza de todas as cidades e 10 para reerguê-las. 100 mil pessoas ainda não têm onde morar. Mas como mostra um relatório do governo japonês, alguns casos são sérios candidatos a recorde mundial. Esta foto da estrada entre as cidades de Sendai e Shinomaki foi feita um dia depois do terremoto. Esta outra também. O conserto foi feito em menos de 24 horas. Então aqui a ideia é, eu até poderia mostrar um vídeo falando, né, 10 anos depois, 7 anos depois, tem muitos vídeos desses na internet, mas a ideia é mostrar o quê? Um país como o Japão, a vulnerabilidade é muito grande do risco, né, dos desastres, enfim, mas eles conseguem dar uma resposta rápida. Então, o que precisa primeiro? A construção das estradas para que a ajuda possa chegar, que só de helicóptero não é suficiente, para fazer a limpeza, tem que vir aquelas máquinas. Então, a ideia deles foi reconstruir essa parte. Então, de pensar de lugares que antes só chegava com uma balsa por conta do rio, ou de lugares que as estradas foram reconstruídas, isso é um país super desenvolvido, né? A gente está falando de um dos países mais ricos do mundo, um dos mais altos IDHs de desenvolvimento humano. Então, é um país que consegue gerir e tem uma capacidade de gerir muito bem, porque tem mais de 60 terremotos por ano, então é uma capacidade grande de gerir esses desastres e consegue fazer essa limpeza. Hoje, né, depois de bastante tempo em relação ao que aconteceu, são quase 10 anos, né, a gente ainda tem muitos lugares vazios que não foram reconstruídos, tem lugares isolados por conta de Fukushima, que foi a usina nuclear que explodiu por conta do tsunami, então tem lugares que não pode entrar, mas tem lugares que já conseguem ter um pouco da vida de volta, já tem escolas em funcionamento, já tem a pesca, o desenvolvimento fabril, então a gente vai ter outras atividades econômicas que já estão sendo reconstruídas, né, e algumas melhoradas, para que não aconteça esse tipo de coisa de novo. E aí eu vou mostrar uma tecnologia que, né, alguns países pensam nessas inovações e tentam fazer esse tipo de inovação, por conta, né, de ter muitos terremotos. Então, existe uma preocupação em como fazer para que a gente evite esse tipo de coisa, né? Ou para que os prédios não desabem. Tá? Você já se considera independente na produção de mapas e em geoprocessamento? Anúncio não. Uma vez terminado, este edifício de 28 andares deve se tornar um dos locais mais seguros contra terremotos da capital chilena. A construção vai ser também uma das mais altas de Santiago e conta com isolamento na base, 1 metro que separa a subestrutura do edifício com proteção de borracha e aço. O Chile é um dos países do mundo com maior atividade sísmica. O que é interessante no isolamento é que ele separa a estrutura do solo. Assim, o solo tem alguma capacidade de movimento e a estrutura uma capacidade de movimento muito menor. As unidades de isolamento da base agem como amortecedores em um carro no caso de colisão, ou seja, se envergam e reduzem os efeitos do impacto.
Os engenheiros da empresa, que trabalham em estruturas similares, puderam testar um método na prática durante o terremoto do Chile de 2010, um dos mais fortes da história recente. Aqui nós temos edifícios com isolamento e outros sem. No terremoto de 2010, essas fotos, mesmo sob um tremor de 8,9 graus de magnitude, permaneceram no mesmo lugar. Nos prédios sem isolamento, tudo foi parar no chão. Todo tipo de coisa caiu no chão. O Chile desenvolveu algumas das melhores tecnologias antissísmicas do mundo ao lado de outros países propensos a terremotos, como Estados Unidos, Japão e Nova Zelândia. A Torre de Titanium de Santiago é outro exemplo. Estes dispositivos, em forma de X, reduzem as forças e as deformações que afetam um edifício durante um tremor. Os arquitetos devem seguir regras estritas para construir no país, mas as estruturas antissísmicas são obrigatórias apenas em espaços públicos como hospitais. Muitas construções privadas não são equipadas para resistir a tremores, como a Torre Costaneira, o arranha-céu mais alto da América Latina. O propósito final de uma norma antissísmica não é impedir que um edifício se destrua. O propósito final de uma norma antissísmica não é impedir a destruição de um edifício, mas evitar que a construção caia sobre as pessoas. Este é o objetivo. Não há qualquer construção à prova de terremotos, mas há prédios que sofrem grandes danos sem colocar em perigo a vida das pessoas. Sem poner em peligro a vida das pessoas. O Chile endureceu as leis após o terremoto de 2010 deixar mais de 500 mortos. As imagens traumáticas de construções destruídas na cidade de Concepción seguem na mente da população, que exige a prevenção de outra tragédia humana. Então, aí, se vocês viram, né, alguns dos um dos prédios mais altos, e realmente essa imagem é muito chocante, era um prédio gigantesco, você viu os andares, tudo no chão. Então, a ideia é inovar para que ele evite isso, né, de tombar, né. Essa é a ideia dessas tecnologias. Então, o Chile também tem um desenvolvimento humano, né, que permite pesquisa nessa área e que permite a construção. Não é para todo mundo, né, só os prédios públicos, todos os hospitais têm, mas que já garante uma resposta mais rápida para os desastres que podem acontecer. E realmente, o desastre de 2010, o terremoto de 2010, causou muita destruição, e foi das fotos do tsunami que eu mostrei para vocês, né, lá nos slides, tá? Então, a gente tem aí uma questão em relação a resposta dos países, tá? Isso é de terremotos e tsunamis. A gente vai ver também os vulcões, que são muito presentes, se assim colaborar o slide, aí, que são muito presentes na Ásia, na Europa e na Oceania, né? A gente não tem vulcões ativos, mas eu vou dar uma retomada só para vocês entenderem o que é um vulcão, né? Então, quando a gente fala de um vulcão, a gente está falando dessa estrutura, ele não é considerado uma montanha, tá? Ele é uma forma de relevo específica, e aí a gente vai ter uma câmara magmática aqui embaixo. A gente acha que vai ter ligação com o manto direto, não, é uma câmara magmática, e aí a gente vai ter a estrutura que sobe. Ela pode ter várias formações, tá certo? Ela pode ser um cone que sobe super alto, ela pode ser bem aberta, ela pode ser subterrânea, então a gente vai ter um lago, por exemplo, e essa estrutura subterrânea, tá? A gente pode ter ilhas vulcânicas, a gente vai ter muita diferença em relação às formas dos vulcões, tá? Mas ele vai ter o quê? Essa câmara magmática, todos eles têm. Isso aqui é o que a gente chama de chaminé, que é essa maior abertura em relação à lava. A gente vai ter outras estruturas que podem abrir aqui por baixo, né? A cratera é esse buraco, tá? E aí a gente vai ter o material piroclástico. O material piroclástico pode ser magma, né? Que é o que está saindo, mas pode ser gases e outras partículas quentes, como cinza vulcânica, enfim. Nem todo magma é bem elástico como esse aqui. Às vezes o vulcão explode, porque quando ele está inativo, ou quando ele está dormente, no caso, né, não inativo, essa parte desse cone, esse magma endurece, então tampa a cratera, e aí na hora que vem a pressão, ele explode.
O Krakatoa, por exemplo, explode, né? Um dos vulcões mais ativos da Indonésia, ele explode. Então, ele pode levar tudo com ele, dependendo do tamanho que ele tem, tá? A gente vai ter outros vulcões também bem perigosos, que eles estão dormindo, em atividade, mas dormindo, como Yellowstone, né? O Parque de Yellowstone, nos Estados Unidos, em que é um lago. Ninguém sabe a força que esse vulcão vai ter. A gente tem o Monte Fuji, no Japão, é outro que está dormindo, ele pode entrar em atividade a qualquer momento. Como que a gente sabe quando ele pode entrar em atividade? Existem estudos de temperatura de subsolo, então os cientistas ficam estacas e aí eles conseguem monitorar se a temperatura está subindo, significa que essa câmara magmática está em uma atividade maior. Às vezes existem tremores, então a gente vai ter pontos de sismógrafos, significa que quando tem um tremor na crosta, pode fazer com que um vulcão entre em erupção. Ou visivelmente, como, por exemplo, a fumaça. Então, se você nota um aumento da fumaça, significa que ele está próximo de entrar em atividade, tá? E aí a gente vai ver também alguns vídeos sobre esses vulcões e os desastres, né, que eles podem causar em relação. Vou mostrar da Guatemala, né, não está dentro do continente que a gente vê, mas foi um dos piores desastres em relação, e é um país que está saindo um pouco na mídia hoje por outros motivos, mas que tem também muitos vulcões em atividade, tá? São cinzas do vulcão. Difícil entender como alguém sobreviveu à mistura de gases tóxicos e rochas derretidas que se espalhou a mais de 100 km por hora em Rodeon, no interior da Guatemala. Ai, tan chula, menina, por Deus. A nuvem mortal cobriu tudo de cinzas em menos de um minuto. Vamos tentar chegar ao lugar. Mas o vulcão de fogo continua ativo. Isto é o mais próximo que a gente consegue chegar da comunidade de El Rodeo, que está aos pés do vulcão de fogo. O vulcão está ali no fundo. A gente vê sua parte superior totalmente coberta por vapor e fumaça, num alerta constante, um lembrete de que uma nova erupção pode acontecer a qualquer momento. E isso se tornou ainda mais concreto nas últimas horas, quando a lava começou a escorrer pela lateral do vulcão, deixando novos rastros de destruição. Aqui tem uma barreira policial, o exército e a polícia guatemalteca estão de prontidão, eles não deixam ninguém passar e isso está provocando protestos. E hay posibilidad de que caiga un por favor, ya que no aparece mi hija de 6 años, ¿yo qué voy a hacer sin ella, Dios mío? Revolta, lágrimas, raiva do governo, que segundo eles não faz nada para ampará-los. Nosotros necesitamos el apoyo de él, que nos venga a ayudar, a apoyarnos, así como nosotros lo apoyamos en las votaciones, pues entonces... As buscas tinham sido interrompidas 2 dias antes. Toda mi familia está desaparecida, están mis abuelos, mis hermanos ahí enterrados. Me duele a mí. No me importa morir por mi familia. Nós conseguimos subir até o bairro mais atingido, San Miguel Los Lotes. Até domingo passado, o lar de 8.000 pessoas. Quem não conhece o lugar custa entender que há uma cidade debaixo das cinzas. Aos poucos vamos reconhecendo as estruturas. Telhados na altura do joelho, paredes enterradas na lama densa, cinza molhada pela chuva que caiu depois da erupção. Nós estamos agora no que era a rua principal de San Miguel Los Lotes. Era uma rua estreitinha por onde mal passavam 2 carros lado a lado. Hoje parece uma avenida. A vigilância deixou passar vários sobreviventes e eles assumiram as buscas interrompidas pelo governo. O homem diz quem morava aqui.
a mi hermano, a su esposa y a su hijo. Por todo lado, gente trabalha com ferramentas improvisadas, com as próprias mãos, tentando rasgar os telhados de zinco e buscar quem ficou por baixo. Os moradores se acostumaram a conviver com o perigo adormecido que morava ao lado. Por isso, muitos custaram a perceber a gravidade da situação. Agora, estão sepultados dentro de suas próprias casas. Essa aqui é a janela, essa aqui é a luminária do teto. E nós estamos aqui dentro de uma das salas de aula da Escola Rural de São Miguel López. Eu estou aqui nessa altura porque eu estou em cima de mais de 1,5 metro de cinzas que se acumularam, cinzas vulcânicas. Olha só, ainda está quente. Uma semana depois, você sente o calor do vulcão. E a cinza cobriu tudo. Por sorte não havia estudantes. Era domingo, não tinha aula, mas olha aqui, uma carteira ficou para trás. Dos 150 alunos dessa escola, vários ainda estão desaparecidos junto com suas famílias. Eles podiam não estar assistindo aula, mas estavam em casa e também foram surpreendidos pela erupção. Quando o vulcão de fogo explodiu na Guatemala, no Havaí, alguns achavam que o pior da nova erupção do Kilauea já tinha passado. Eles estavam enganados. O vulcão está em erupção, tecnicamente, desde 1983, em atividade, mas pacífico, sendo inclusive uma das maiores atrações da ilha do Havaí, ou Big Island, como é conhecida a maior das 8 principais ilhas que formam o arquipélago havaiano. Quase 2 milhões de turistas visitavam o até então calmo Kilauea. Mas há pouco mais de um mês, terremotos de até 6,9 graus estremeceram o sul da ilha. Uma gigantesca coluna de gás foi lançada da cratera e a terra se partiu, formando uma linha de fogo. Por todo esse bairro, os tremores, os terremotos, abriram rachaduras, algumas delas enormes, como essa daqui. Na maior parte delas a gente não vê lava, mas muitas têm gás tóxico sendo expelido, como a gente pode ver bem ali atrás. E no meio das casas e ruas nasceu praticamente um novo vulcão. Isso é o que os cientistas chamam de um chafariz de lava. Logo depois do terremoto, mais de 30 deles se formaram aqui nessa região, mas até agora apenas esse, o da fissura 8, continua assim forte, produzindo esse volume surpreendente de lava. A lava engoliu boa parte do bairro. Mas na última terça-feira, o rio incandescente chegou novamente a uma área residencial e em um dia aumentou o número de casas destruídas de 80 para quase 200. Nesse fim de semana, o número de casas atingidas subiu para 600. 2.800 pessoas tiveram que fugir, mas não houve mortos e apenas uma pessoa se feriu. Nossa, é impressionante. Eu estou aqui com o geógrafo Marcelo Mota, que veio explicar para a gente essas erupções. Muito obrigada, Marcelo. Vamos começar aqui por essa simulação. Bom, aqui é para mostrar também a questão da vulnerabilidade. O vídeo vai estar à disposição para vocês terminarem de ver. Então, a gente viu o caso da Guatemala, né? A vulnerabilidade deles é muito maior do que do Havaí. Né? O Havaí faz parte dos Estados Unidos. Então, o desenvolvimento econômico é muito maior, né, em resposta. Então, ninguém morreu, né, no caso do Havaí, e a gente vai ter muitas mortes no caso da Guatemala. Né? A gente tem um pouco de diferenciação em relação aos vulcões, né, o da Guatemala foi muitas cinzas, muito rápido, né, 100 km por hora é muito rápido, mas se tivesse alarmes, né, poderia ter evitado grande quantidade de mortes, né. Vocês podem perceber que os socorros, né, as pessoas foram removidas, e no caso da Guatemala, isso não aconteceu, né, era domingo, então a gente também tem aí uma questão do governo, das respostas que os governos conseguem dar para esses locais, tá? Então, a gente pode perceber que a vulnerabilidade é isso, é o quanto de resposta você consegue dar para um país, enfim, em relação aos desastres. Então, no caso do Havaí, que é uma ilha vulcânica, sempre vai ter vulcões, e no caso da Guatemala, também um país também tem cheio de vulcões, como que é diferente em relação a essa, infelizmente, a essa resposta, tá? E aí, vamos para o último vídeo,
que é o surgimento de um vulcão. E aí é um negócio surreal na Indonésia, né? É um vídeo real de uma segurança, né, do carro. Vocês podem perceber que, né, tá tudo normal aqui. E aí vai vir a explosão do vulcão. Aqui vocês podem perceber que tem uma movimentação de água já. Era um sinal, mas que não foi levado muito. E aí a gente tem uma explosão, é um vulcão subterrâneo. E submerso, nesse caso. Vocês podem perceber também as casas, né? Você fala, nossa, que casão. Então a gente tá falando aí de alto padrão também. Isso é na Indonésia. Isso é material piroclástico, então gases, vapor de água, cinzas e magma, tá? Esse preto também tem magma já. E aí vocês vão perceber também que forma um tsunami. Então, se vocês perceberam, ó, aqui, ó, tsunami por conta de vulcão. Ó, o tsunami veio. Só um pouquinho para frente. Então, os gases estão baixando, ó, a cinza está baixando. Olha lá, nasceu um vulcão. Olha a destruição que ficou, todas as casas do lado. E a rua. E tudo. Tudo destruído. Então, imaginar que a casa de uma pessoa, né, a vida que uma pessoa levava, tudo isso a gente tem que levar em conta. Nesse caso, eles sabiam, né, dessa movimentação por conta dos estudos, essas casas estavam todas vazias, houve uma remoção dessas pessoas, então isso daqui é perda material, né, mas se vocês pensarem nos dias após, a gente vai ter aqui chuva, né, porque isso aqui vai formar uma chuva ácida por conta dos gases, e como é que vai ser feita a reconstrução? Porque esse vulcão está ativo, né? Então, tudo isso, tudo isso vai ser levado em conta em relação a planejamento de desastres, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Essa é praticamente a última aula que eu vou gravar para vocês, tá? Tá acabando. Então, a gente vai ter aí exercícios sobre os desastres naturais, tá? Principalmente da Europa, Ásia e Oceania, tudo bem? Então é isso, gente. Tchau. Se cuidem, hein? Se cuidem que a gente está vindo para nova onda de Covid e, né, eu sei que é difícil, mas evitem sair para aglomerações, tá certo? Evitem festinhas, enfim, tá? Se cuidem. Tchau, gente.